Olá galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui como foi a morte dos apóstolos. Se você já achou interessante, já deixa o seu like. Se você também não é inscrito aqui do canal, se inscreva, porque toda semana tem um conteúdo bacana como esse aqui para você não ficar por fora de nada, ficar sempre antenado, ligado no nosso conteúdo. Já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você ser lembrado toda vez que tiver um vídeo novo, hein? Fique até o final, porque lá no finalzinho, bem no finalzinho, tem um bônus que eu separei aqui com muito carinho para você e você vai curtir. Sem mais delongas, bora pro vídeo! A forma como morreram os 12 apóstolos de Cristo nem sempre está clara para os estudiosos da religião. Há relatos orais do que pode ter acontecido com cada um deles, mas poucos documentos comprovam o que teria ocorrido aos homens que seguiam Jesus de Nazaré. Os apóstolos deixaram a vida pessoal e os trabalhos de lado para se juntar a Jesus durante a sua missão em vida. Com a morte de Cristo, eles deram continuidade à tarefa de pregar o Evangelho, afinal, eles eram seus apóstolos. Descubra agora como foi a vida de cada um desses homens até a sua morte. Quem foram os 12 apóstolos de Cristo? Os apóstolos de Cristo foram Pedro, que significa pedra, André, que significa homem forte, viril, João, que significa o Senhor é misericordioso, Filipe, que significa amigo dos cavalos, Bartolomeu, que significa filho de Ptolomeu, Mateus, que significa presente de Deus, Tomé, significa gêmeo, e Simão, que significa aquele que ouve a Deus. Os 4 últimos têm grupos de 2 nomes iguais, São Tiago maior e menor, significa sustentado pelo calcanhar, e Judas Tadeu e Iscariote significam abençoados. Como viveram os 12 apóstolos de Cristo? Pedro era o mais velho dos apóstolos, e aquele a quem Jesus claramente lhe deu algum tipo de liderança e autoridade. Após a morte de Cristo, foi Pedro que conduziu a missão entre os que ficaram. Seu trabalho missionário perdurou até o dia em que ele foi morto, aos 68 anos depois do nascimento de Cristo. O apóstolo ainda continuou sua missão por mais 35 anos, depois que Jesus foi morto, e sua morte se assemelhou à dele na forma como aconteceu. Diz a tradição que ele foi morto crucificado em Roma, porém teria pedido para ficar de cabeça para baixo, para não se assemelhar ao seu mestre. André era irmão de Pedro, também pescador. Antes de conhecer a Cristo, ele já era seguidor de João Batista, mas não titubeou quando conheceu o Messias e logo se juntou a ele. A tradição revela que André também foi muito torturado antes de ir para a cruz na Grécia. Ele estaria em missão na província de Acaia, onde foi crucificado. Só que desta vez por uma cruz em formato de X. Seus restos mortais foram encontrados séculos depois e levados para a Escócia, pelo mar, onde o barco teria naufragado. Por isso, até hoje existe uma ilha chamada de Santo André. João era o discípulo mais jovem que Cristo tinha. Cogitava-se que, na época da crucificação de Jesus, ele teria entre 17 e 20 anos. Irmão de Tiago, outro apóstolo, o jovem teria sido lançado vivo em óleo fervente, mas ele não teria sofrido nada. Depois disso, ele teve um papel importante para a religião cristã. Escreveu diversos livros considerados sagrados. São deles os relatos sobre o fim do mundo descritos no livro Apocalipse. Acredita-se que ele morreu por volta dos 100 anos de idade, de causas naturais, em Éfeso. Felipe. A história da morte de Felipe é confusa. Até hoje, não se sabe ao certo como morreu o discípulo que deu continuidade à missão na Ásia, nas regiões de Frígia e Hierápolis. Há relatos que ele tenha morrido de causas naturais, mas também há estudiosos que acreditam que ele morreu enforcado, apedrejado e até crucificado em Hierápolis. Bartolomeu.
Bartolomeu teria exercido a sua missão em Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. A forma como ele morreu também desperta polêmica e confusão, pois há mais de uma versão para o fato. A tradição da Igreja Católica afirma que ele foi posto vivo em um saco e lançado ao mar, depois de ser açoitado. Há outra informação que afirma que ele também teria sido crucificado. Mateus. Relatos dão conta de que Mateus teria continuado sua missão no lugar onde viveu com Cristo. O apóstolo teria percorrido toda a Pérsia, Judéia e Etiópia, vindo a ser morto nessa última. A causa de sua morte teria sido em decorrência de um ferimento de espada, mas também há quem acredita que o ex-cobrador de impostos, que foi convocado por Jesus, teria falecido de causas naturais. Seu túmulo se encontra em Salerno, cidade italiana. Tomé. Após a morte de Jesus, o apóstolo que ganhou destaque nos relatos bíblicos por pedir para tocar em Cristo após a sua ressurreição e virou sinônimo de ver para crer, saiu em missão pela Índia. Há relatos que dizem que ele morreu a flechadas durante suas orações e sua morte teria sido encomendada pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 d.C. Simão é um apóstolo pouco retratado nos relatos bíblicos, por isso, tudo o que se sabe dele é pura especulação, inclusive a sua morte. Alguns contam que ele havia sido morto em Roma durante um massacre nos anos 70 d.C. Tiago Maior. O pescador que tornou-se apóstolo, Tiago Maior, tem a sua morte relatada de fontes mais confiáveis. Ele teria sido morto pouco mais de 10 anos depois que Cristo. Ele foi decapitado em Jerusalém, na mesma ocasião em que Pedro foi preso. Foi Tiago o primeiro discípulo a morrer em nome da causa cristã. Séculos depois, ele se tornou patrono da Espanha. Com a colonização de alguns países da América do Sul pela Espanha, Tiago passou também a ser padroeiro de muitas regiões do Chile, Peru, México e outras nações que passaram pelo domínio espanhol. Tiago Menor. Há 2 relatos das causas de morte de Tiago. O primeiro diz que ele foi crucificado, assim como Jesus no Egito no ano de 62 d.C. O apóstolo tornou-se missionário na Palestina e no país onde foi morto. Outra hipótese é que ele teria sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, um sumo sacerdote que queria que ele denunciasse alguns cristãos. Judas Tadeu. Depois da morte de Cristo, Judas escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento. São as chamadas Cartas de Judas. Ele teria seguido a sua missão depois da morte do Mestre e pregado na Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia. Esse último teria sido o local da sua morte, de causas violentas, mas não especificadas. Judas Iscariote. É a única morte de um apóstolo que é relatada biblicamente. Judas Iscariote se enforcou após trair Jesus por algumas moedas. O relato completo está no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 3. E é claro que eu não poderia me esquecer de Paulo, o apóstolo que mais viajou e mais escreveu cartas para os cristãos. Foi lançado de um precipício, foi espancado, sofreu um naufrágio, foi picado por uma cobra, foi preso e, finalmente, quem é que não lembra da emblemática frase: "Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé"? Disse isso antes de ser decapitado. Como não se tem dados históricos confiáveis de todos os apóstolos, isso é apenas o que temos, mas dá para se ter uma ideia de como foram terríveis as suas mortes. Como eu disse para você lá no começo, que teria um bônus para quem ficasse até o final do vídeo, preste bem atenção no que eu vou te mostrar agora. Primeiro, a morte do profeta Isaías, que sem dúvidas foi uma das mais terríveis e mais marcantes da história. Há relatos da morte do profeta Isaías, que segundo consta foi partido ao meio com um serrote. Na antiguidade, muitas pessoas tinham essa ideia doentia de partir pessoas ao meio, como punições por seus supostos crimes. Pensando assim, milhares de pessoas eram partidas ao meio. Poderiam também ter a sua pele arrancada,
como se tira a pele de um animal. Isso com ele vivo. Isso servia também como uma forma de aterrorizar os demais prisioneiros e também servia para controlar as massas através do medo. Existiu também na época da Inquisição ferramentas e instrumentos de tortura que não dá nem para imaginar, desde caixas para cozinhar a pessoa viva até poltronas cheias de pregos, máscaras para furar os olhos e gaiolas para a pessoa apodrecer na solidão. Existem histórias também de que romanos soltavam os cristãos na arena e soltava também os leões atrás deles, já que esses leões havia dias e dias sem comer e eles assistiam como quem assiste uma partida de futebol. Jovens, crianças, velhos, mulheres grávidas, tudo valia pela diversão. Ver os leões se divertir com aquelas pessoas até não sobrar mais nada. Terrível, hein? Bom, galera, tem cada coisa nesse mundo, hein? E não acabou por aí não, olha. Tem muita coisa que se você pesquisar, você vai ver que tem muitas outras formas de pessoas serem mortas e torturadas. Existem relatos de pessoas que eram empaladas vivas. Primeiro deixava a pessoa nua, depois enfiava uma estaca de vários metros no ânus da pessoa e saía pela boca, enquanto ficava ali agonizando por horas até a morte. Na época da Inquisição, teve muitas torturas e muitas coisas terríveis que seria necessário ter um vídeo só para esse assunto aqui. Se você gostaria de ver esse assunto aqui sobre as torturas e as coisas absurdas que aconteciam na época da Inquisição, deixa aqui o seu comentário que vai ser um prazer fazer uma pesquisa bacana e trazer um conteúdo muito legal aqui para vocês. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Deixa também o seu like se você gostou do vídeo de hoje. Bom, galera, eu também quero avisar vocês que agora eu também criei um grupo no Telegram. Se você já tem o Telegram, você pode clicar no link que vai estar aqui na descrição do meu grupo lá do Telegram. E lá no grupo do Telegram vai ser interessante porque lá eu vou postar conteúdos exclusivos, coisas que talvez eu não teria como colocar aqui no nosso canal, mas eu vou colocar lá no nosso grupo do Telegram, tá certo? Eu sou Melk Batista e esse aqui é o canal O Que É Isso? A gente se vê na próxima. Tchau!